Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre escuta ativa. Escuta ativa, bom dia. É o óbvio, parece óbvio, né, gente? A gente tem que fazer escuta ativa, só que não é. Não é óbvio, não é óbvio. Parece óbvio, mas não é praticado. Quantas coisas são óbvias e a gente não pratica, né? Ter empatia, não ter raiva, controlar as emoções. Quanta coisa na nossa vida, na nossa rotina parece ser óbvio e não é. Bom dia, Val, bom dia, Rogério, bom dia. Escuta ativa, escuta ativa. Hoje passei 1 minutinho da transmissão aqui, não me dei conta. Bom dia. Vamos falar sobre escuta ativa. Parece óbvio, né? Falar sobre escuta ativa, mas não é, tá, gente? Não é. E isso faz diferença no jogo. Por que eu tô falando sobre escuta ativa? Porque a gente tava falando sobre o poder das palavras, sobre o mindset, todas essas interferências nos resultados da boa comunicação. E a gente, em determinado momento, comentou que a escuta ativa é algo importante. E são duas técnicas também para a gente agora complementar todo o nosso trabalho da semana, falando sobre rapport e escuta ativa. Então, amanhã eu quero falar sobre rapport e hoje sobre escuta ativa, porque ela de fato potencializa esse valor agregado da marca, da liderança, da influência. Então, quando a gente não consegue escutar ativamente o outro, nós não conseguirmos fazer a comunicação assertiva. E quando a gente não consegue fazer a comunicação assertiva, a gente não consegue influenciar, liderar, a gente não consegue se relacionar com as pessoas de uma forma positiva e aí a gente não tem os resultados que a gente quer mercadológico. Então, a escuta ativa é a base central das palavras, né? Do jogo de palavras aí que você tem que trabalhar não só no dia a dia, na sua família, enfim, mas também lá com seus terceiros, com seus clientes. Então, se você tem uma equipe de vendas, você tem que treiná-los com escuta ativa. Aline, como que eu faço isso? É para responder essa situação que a gente está hoje conversando sobre a escuta ativa. O que é isso? Como que a gente desenvolve? Como é que o mercado enxerga? Como que grandes players enxergam? Como que as empresas que trabalham essas questões de relacionamentos humanos dentro das corporações, elas enxergam essa questão da escuta ativa como potencial alavancador de comunicação, de relacionamento e de eficiência para liderar e para influenciar o mercado. Então, a escuta ativa, ela inclui ali a empatia, ela inclui as emoções, lidar com as emoções, sendo que empatia é algo também relativo. Nós nunca conseguimos nos colocar 100% na experiência do outro. Então já começa por aí a nossa reflexão sobre o que de fato é a escuta ativa, sobre o que de fato é a gente se libertar de um não julgamento, né? Silenciar o sim tolo que tem na nossa cabeça, para a gente poder conseguir ter uma comunicação assertiva com as pessoas. E esse tema é tão importante a gente bater, porque explode aí a sua cabeça sobre a potencialidade de uma comunicação eficaz dentro dos seus resultados de vida, de negócios, de marcas, enfim, tá? Então, o primeiro ponto que a gente destaca como reflexão e como músculo, como eu digo, interno, que a gente tem que estar desenvolvendo no nosso mindset a respeito de escuta ativa para potencializar a nossa comunicação assertiva é a empatia. É o primeiro ponto que os teóricos, né, e nós aqui da comunicação, a gente percebe como central nesse discurso escuta ativa é a empatia, né? Então, a capacidade de se colocar no lugar do outro. O que significa isso? Não é tentar viver a vida do outro, porque isso a gente nunca vai conseguir. Não é tentar entender que o outro tem a experiência que ele tem e a gente imaginar como que a gente estaria na situação dele e tentar resolver. Não, mas é simplesmente ter uma conexão profunda e respeitar a vida do outro, a experiência do outro. Quando eu digo ser empata, não significa eu ser arrogante no sentido de querer estar na pele do outro. Isso é impossível, mas o respeito pela vida do outro, pelo ser único, individual, de luz que o outro é, já começa por aí a questão de a gente entender como é que funciona a dinâmica da empatia e também a dinâmica da escuta ativa, porque quando o outro fala, na medida em que ele tem a experiência dele, a vida dele, as potencialidades dele, e a gente entende essas diferenças, o que acontece dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso ser? A gente escuta, a gente ouve, né? E essa é a parte que eu vou confessar para vocês que dentro da comunicação é que mais me atrai, é a que me deixa assim, ó,
adrenalina e libera todos os meus hormônios aqui dentro de mim para fazer o que eu faço, comunicação, jornalismo, porque enquanto que a maioria das pessoas não tem saco de ficar ouvindo as outras histórias, o que eu amo é escutar as outras histórias, né? E isso me fez ser uma jornalista, e isso me faz estar na comunicação, porque quando a gente desenvolve uma estratégia, quando a gente desenvolve um texto para a imprensa, quando a gente tem que defender o nosso cliente junto ao mercado, no sentido de ações estratégicas de marketing, a gente tem que extrair daquele cliente tudo de bom que ele é, o potencial que ele é, o boom que ele é, né? Então a gente tem que escutar, a gente tem que escutar a experiência, a gente tem que se curvar à experiência maravilhosa de vida que o outro é, que o outro tem, a história. E isso a gente realmente aprende muito. Por isso Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca, ouvir mais e falar menos. Eu amo ouvir, que bom, Val. Até do meu time, então, né? Eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Embora eu seja uma falante meio que compulsiva, né? Eu prefiro, em determinados momentos, eu fico muito no meu lugar, porque eu gosto muito de ouvir. Então, nos programas, hoje a gente tem programa Primeira Impressão, inclusive. Nos programas, quando as pessoas vão lá dar sua fala, eu adoro, eu fico escutando. Tem vezes que eu nem falo. Quando eu vejo que o flow está acontecendo, eu nem falo. Eu só modelo ali a direção do assunto, do ponto de vista jornalístico, mas nem porque eu adoro escutar. Isso, e escutando a gente tem a experiência. Lembra que a gente se desenvolve ou com a dor ou com a observação. O escutar a história do outro significa eu aprender e me desenvolver através da observação. É eu entender, aquilo deu certo para o outro, pode ser que dê para mim, aquilo não deu, pode ser que não dê. Então você desenvolve a sua sabedoria na escuta, na observação. Tanto que os grandes sábios, eles não falam mais o que eles escutam. Os grandes sábios, eles observam muito, porque eles preferem observar do que passar pelas dores, né? E qual é o segundo ponto da escutativa que a gente tem que aprender a desenvolver, gente? Que é o óbvio, que a gente fala que é o óbvio, mas não é óbvio, que a gente não coloca na prática. No dia a dia a gente não cuida dos nossos pensamentos. No dia a dia a gente passa batido por coisas que parecem óbvias, mas que não são, e que é o que faz a diferença no jogo dos grandes líderes, tá? Que é o que é atenção plena. Atenção plena ao outro. O que é atenção plena? É o estar totalmente presente no momento em que eu estou ali com a pessoa. No momento que eu estou vivendo a minha experiência, eu estar totalmente presente. Aline, mas tem alguns momentos que eu fico meio deprê, tem alguns momentos que eu quero ficar sozinho, que eu não quero conversar com as pessoas. Ok, aí você tira o momento para isso e esteja presente nessa dor, no acolhimento dessa dor. Mas quando você está na relação com o outro, quando você está no mercado com o outro, esteja pleno. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente, quando tem problema numa área da nossa vida, não levar para outra. Na verdade, é impossível, né, gente? Quando a gente está com problema de saúde, a gente leva por trabalho. Quando a gente está com problema financeiro, a gente leva para o trabalho. Quando a gente está com problema no trabalho, a gente leva para casa. Isso faz parte do ser humano, porque nós somos seres integrais sistêmicos. Não tem como, é utópico imaginar que se eu tô mal numa área, na outra eu vou estar, né? Por isso que quando a gente fala em roda da vida, no integral sistêmico, a gente sempre começa a analisar ali o potencial de cada área da nossa vida, e a gente sempre começa a resgatar aquilo que está mais em déficit, porque onde eu elevo um déficit, as outras automaticamente eu começo a prosperar também, né? Então a gente sempre tem que começar a ser 1% melhor todos os dias naquilo que nos puxa para baixo, tá? Por quê? Porque aí a gente começa a entrar no flow da prosperidade, isso é natural. Então a atenção plena é eu tentar desenvolver, olha como não é fácil, olha como é óbvio, mas não é óbvio. Porque eu desenvolver essa habilidade de separar as coisas é contra a nossa natureza, é contra o nosso ser interior. Como é que é óbvio? Não é óbvio, não é simples, não é fácil, tá? Não é fácil. Vou assistir hoje uma primeira impressão. Ai, que bom! Hoje a gente vai falar sobre empoderamento feminino. Empoderamento feminino. A gente vai estar com uma especialista mestre lá em questões de direitos da mulher. Enfim, ela pega uma bandeira aí forte para defender as mulheres no sentido de
posicionamento da mulher no mercado, aquele empoderamento que causa a primeira imagem e que a mulher tem que se sentir segura para estar ali. Gente, não é uma pauta feminista, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma pauta onde a gente mostra a essência da mulher, o brilho dela no trabalho, na vida. Então, aquela primeira impressão que faz a diferença do jogo e que a gente tem que sustentar enquanto mulheres, né? Eu defendo muito a feminilidade no sentido do cuidado, do ser, a gente cuidar para não querer se colocar no lugar do homem, né? Então, deixar a nossa essência ali, que faz toda a diferença no jogo. Então, a gente entender quais são os nossos papéis e buscar as nossas equiparidades, ela é muito importante, e a relação disso, o equilíbrio disso, como é que funciona. Enfim, né? A gente vai estar lá conversando sobre isso, vai ser muito bom, porque tem tudo a ver com gestão, com postura, com fala, com argumentos, né? Então tem tudo a ver com... Eu tenho uma cliente que é psicóloga, a Erika Brandt. Na verdade, hoje ela é minha amiga, né? Nem é mais minha cliente, é minha amigona, assim. E ela trabalha só com mulheres, e ela fala que as mulheres, elas explodem quando elas conseguem acolher de uma forma nos negócios, né? Nesse jogo de tubarões de negócios, que é muito masculino, esse mundo é muito masculino. Então, quando a mulher, ela consegue entrar nesse mundo, mas não deixando a sua essência, ela acolhe as situações, ela resolve as situações, mas com cuidado, com a maestria do divino, que é o emocional. Então é lindo, assim, e a gente tem que falar sobre isso. Mas enfim, né, vamos seguir aqui na nossa pauta. Às 10 horas a gente vai estar ao vivo, acompanhando meus stories ali, que eu vou estar botando o link, acho que ontem eu já tem um link do programa dos meus stories, tá? Às 10 horas ao vivo. Então, atenção plena, tá, gente? Atenção plena sobre isso. Eu estar consciente não é fácil, mas é necessário, porque no momento que eu estou consciente, o que está acontecendo? Eu entro na felicidade, eu entro na paz, eu entro no que é a vida, o sentido da vida de verdade. A gente está nessa vida para ter paz, tá? Todos nós somos merecedores de paz. Só que os desafios da rotina nos tiram essa paz. Então, a gente dificilmente, quando conversa com o outro, está numa atenção plena, porque a gente está sempre pensando na conversa com o outro, como que a gente vai sobressair o outro, como que a gente vai colocar os nossos pensamentos em relação à contribuição, né? Sobre o que o outro está falando, em relação, ou quando não é sobre a própria conversa, a gente está pensando nos boletos que a gente vai pagar, a gente está pensando na casa que está bagunçada, a gente está pensando na doença que fulano e ciclano tem, a gente está pensando literalmente na morte da bezerra, né? E a gente não está ali com a atenção plena, porque a nossa cabeça, a gente tem que entender que é de fato um símio tolo. O budismo fala muito sobre isso, né? Que os pensamentos humanos são símios tolos, e a gente tem que aprender a silenciá-los na hora certa. Por isso que quem pratica meditação tem muito sucesso nessa área. Quem pratica meditação é uma explosão de desenvolvimento, não só humano, mas também cerebral. Quem pratica meditação tem a massa cerebral ali muito mais bem desenvolvida e fortalecida de verdade, tá? É um exercício, é um músculo, é como se você fosse para academia, de verdade. E você consegue controlar essas emoções e controlar com mais facilidade o momento de cada coisa, controlar os sentimentos, saber o lugar de cada coisa, né? Então, é basicamente a maturidade. A meditação, ela te traz maturidade, né? Então, essa atenção plena é algo que a gente tem que aprender a desenvolver, tá? Para poder se relacionar com o outro e influenciar. Os bons líderes, eles têm esse trabalho muito bem feito, tá? O respeito para mim, gente, respeito para mim tá aqui no terceiro ponto que eu listei para falar com vocês sobre escuta ativa, tá? Só que respeito para mim eu colocaria na frente de tudo. Eu acho que respeito para mim é um valor muito grande. Eu, Aline, tenho um valor de respeito muito grande. Para mim é um dos top, primeiro, tá? Porque por mais que o outro erre, por mais que eu não concorde com o outro, por mais que o outro tenha feito algo errado, quando você respeita o outro, você está dando lugar para ele, no sentido da experiência de vida que ele tem, no sentido da tua humildade, no sentido da equiparidade de verdade, porque somos todos em teses iguais, né? Embora essa frase, somos todos iguais, ela é um pouco dúbia, né? Eu não concordo com ela 100%, mas em linhas gerais, a grosso modo, somos todos iguais. Então, a gente não... no sentido de ninguém tem um lugar melhor que o outro na fala, na postura, né? Todos somos iguais, entre aspas, né? Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que cada um tem seu mapa, que cada um tem suas crenças, que cada um tem seus valores, cada um tem a sua identidade, eu respeito isso,
eu não só cresço como ser humano, mas eu consigo fazer fluir uma conversação, fluir um projeto, fluir ali uma maestria de resultados, do qual o propósito comum fica mais relevante. Lembra que a gente falou ontem, a gente está falando a semana inteira, que as respostas vêm conforme a minha intencionalidade. Então, quando eu não tenho respeito com o outro, o que eu vou colher? Diz respeito. Sempre assim, eu sempre colho na mesma medida e proporção da minha intenção. Então, se algo está acontecendo de ruim na sua vida, para e pensa sobre qual é a energia que você está emitindo. Porque a energia que você tem, que você recebe da sociedade, das pessoas, é exatamente igual a que você emite, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, porque às vezes a energia ela vem na mesma intensidade de volta, mas não necessariamente pelo mesmo meio. Então, a gente às vezes não consegue identificar o que a gente está fazendo errado e está voltando errado. No ambiente da comunicação, é muito fácil identificar. Eu fui grosso, a pessoa vai me responder de uma forma grossa. Eu fui empata, a pessoa vai me responder com empatia. Eu dei um sorriso, a pessoa vai responder com um sorriso, né? Hoje a gente percebe aí muito nas redes sociais aqueles memes, né? Aqueles vídeos onde as pessoas aí estão sorrindo, enfim, elas dão um dia e são alegres, começam a cantar e começam a sorrir e daqui a pouquinho as pessoas no entorno estão sorrindo. É assim, porque o ser humano se espelha, né? A gente falou sobre isso, vai falar muito mais amanhã sobre rapport. Então, essa questão do respeito, ela é extremamente importante para a virada do jogo da liderança, tá? Fora isso, a gente tem a questão do feedback reflexivo, né? O que é o feedback reflexivo? É parafrasear e resumir o que a gente está falando, o que o outro está falando em cima do interlocutor da mensagem. Então, quando a pessoa, por exemplo, manda uma mensagem, fala alguma coisa pra gente, faz uma pergunta ou afirma algo, a gente vai responder, né? Isso nós vamos falar um pouco mais também amanhã sobre nas técnicas de rapport, mas a gente vai responder fazendo é como se fosse assim, eu devolvo para a pessoa aquilo que ela me falou para confirmar o que ela está me falando. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero um folder amarelo com branco com bolinhas vermelhas. Aí a conversação começa e no final, e quando a pessoa termina de falar, eu vou dizer, ok, então no folder amarelo com branco com bolinhas vermelhas, nós vamos botar em produção e vai ficar pronto amanhã, pode ser? E aí a pessoa, o ideal é que a outra pessoa ainda responda, sim, amanhã, então sempre confirmando, tá? Essa confirmação, ela é sempre muito importante para que a comunicação de fato seja entendível, porque o que é óbvio para o outro não é óbvio para mim, tá? E um dos grandes defeitos, vamos dizer assim, falhas na comunicação, no processo de comunicação, é eu achar que o outro entendeu o que eu disse. Isso é um erro. Então a gente sempre está confirmando ou a gente achar que entendeu o que o outro nos disse. Olha só, a gente achar que entendeu o que o outro nos disse. Lembra que há um tempo atrás, numa das transmissões, eu dei o exemplo do meu filho, que eu disse pra ele assim, filho, a mãe tá com vontade de tomar um café, acabou as cápsulas aqui da Nexpress, que eu tenho Nexpress, né? E eu desejo muito tomar um café. Vai lá no super, a mãe tá ocupada, vai ali no super. Gente, o super é meia quadra da minha casa. Vai ali no super, pega um café pra mãe. E ele, sim, mãe, foi, tá. E daqui a pouco ele vem com café. Mas lembra, aí eu enfatizei, lembra, porque eu achando, né, que eu sou uma excelente comunicadora, né, então eu tenho que deixar tudo amarradinho, tudo óbvio. Disse pra ele assim, busca a marca tal, a marca que eu gosto é a X. E ele voltou com a marca X, só que ele voltou pra máquina errada, né. Eu tenho na Express, ele trouxe pra Três Corações, eu acho, do Dolce Gusto, não sei, não serviu. Então, parece óbvio, para mim era óbvio, porque ele faz café para mim todos os dias, meu filho. Ele passa o café todos os dias, para mim é óbvio que ele sabia qual era a máquina, mas não era, né? Não somos obrigados a aceitar e concordar, mas temos que respeitar sempre, exatamente. E é por isso que tá a bagunça do mundo de hoje, né, Val? É por isso que hoje o mundo tá tão bagunçado, porque as pessoas esquecem de respeitar as diferenças, né? Ninguém é obrigado a pensar como eu. É óbvio que eu vou ter minhas lutas, eu vou ter minhas causas, eu vou buscar meu lugar de fala, eu vou buscar passar conhecimento. A gente luta aqui todos os dias, eu luto todos os dias para você passar o seu conhecimento, não deixar o seu legado ir junto com o túmulo para você, né? Junto com você pro túmulo. Eu sempre falo assim, você tem que passar a sua experiência de vida. Se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, imagina quanto tempo de investimento na sua maturidade. Como é que você não vai passar isso adiante? E geralmente fica lá com teus filhos só, por teus netos, a tua bagagem de vida. Porque hoje a gente tem internet, tem que passar adiante. Só que isso não significa desrespeitar, né? Isso não significa desrespeitar o outro. Significa você falar no teu lugar de fala. Buscar os teus lugares de fala. Buscar os teus protagonismos. Em outras palavras, buscar a tua liderança. Então, ter domínio sobre essas habilidades que a gente está falando a semana inteira, sobre como comunicar
comunicar de uma forma a influenciar o outro, de uma forma positiva, para você poder transbordar, poder servir com o teu conhecimento e assim liderar, né? Isso não tem nada a ver com não respeitar o outro, tá? Que é uma falácia, é um erro que as pessoas cometem, né? Eu tenho uma bandeira, aí é imposta, é o famoso, como é que as crianças, os adolescentes falam muito, né? A lacração, né? Então, assim, eu vou te enfiar a goela abaixo aqui no meu movimento, não é assim, né? Lembra que o bom líder, assim como uma boa mulher, né? E assim como bons homens, né? Esses que são já desenvolvidos, né? As mulheres muito sábias, os homens muito sábios, empoderados, enfim. Essas pessoas que são líderes natas, elas sabem que elas falam aquilo que é necessário e aquilo que elas são. E quem se atrai a elas vem sozinhos. Elas não precisam, as pessoas que são sábias, elas não precisam estar correndo atrás, elas não precisam estar mendigando esmola, elas não precisam estar mendigando atenção, porque elas são luz. Elas são a luz. Então, chegam a elas quem busca luz, quem busca fazer parte daquele movimento e agregar, que em tese cada um tem a sua luz, e vamos partir por pressuposto que não é a realidade, de que todos sabemos o nosso lugar, todos sabemos quais são as nossas luzes, né, interiores, se soma. Aí é uma luz somando a outra que explode, mas lindo, isso é lindo. Quando acontece essa escutativa, eu entendo qual é a luz do outro, seja, mesmo que eu não concorde com o outro, mas eu entendo que ali dentro tem uma luz, e aí eu junto o potencial do outro com a minha verdade, nossa, explode. Aí eu construo algo novo, eu inovo. Lembra que a gente fala tanto no marketing de inovação? Aí eu inovo. Então use as outras pessoas para inovar. Use as outras pessoas, as relações. Use a comunicação para inovar. Inovar não significa apenas eu lançar um produto novo, eu lançar um serviço novo. Inovar significa eu também ter estratégias novas, calcadas em pensamentos que podem se potencializar, podem se converger e criar coisas novas. Inovar pode ser eu juntar minha luz com outro e a gente lançar uma expertise diferente para o mercado, uma solução diferente para o mercado, né? Então, isso é também sobre parceria. A gente já fez um trabalho sobre isso, já falamos sobre a potência do network, enfim, mas o respeito, a princípio, vem de casa, né? A princípio vem de casa. Mas e quando não vem? Quando não vem, tu vai ficar na zona do vitimismo, dizendo, eu não fui educado para ter respeito. Não, tá dentro da gente, dentro do líder nato. Então, são habilidades, quando a gente não tem, quando a gente pensa assim, realmente, às vezes eu desrespeito o outro, porque eu tenho ali o flow, eu tenho uma catarse, às vezes que eu não consigo controlar, ok, busca ajuda, busca conhecimento. A gente está aqui para evoluir todos os dias um pouquinho. Ninguém é perfeito, ninguém é, né? Eu posso sair daqui e daqui a pouco tropeçar numa pedra e ficar esbafejando o resto do dia, né? Ninguém é perfeito. Mas vamos adiante aqui, tá? Então, essa questão do feedback reflexivo, essa questão do respeito, ela diz muito sobre a boa comunicação, diz muito sobre o processo da escutativa. É óbvio que todas essas habilidades, elas acontecem em nível em real, né? Em tempo real e muito rápido dentro da gente, porque é no momento da fala ali, é no momento do tete-a-tete com outra pessoa. Então, a gente tem que ser, a gente não tem que... No início é difícil porque a gente tem que pensar que nem andar de carro. Eu tô aprendendo a andar de carro, tem que pensar a marcha, eu tenho que colocar a primeira, a segunda, a terceira, né? Então no início eu vou bater o carro, eu vou apagar o carro, mas depois você entra no flow, depois começa a ir naturalmente, as coisas acontecem naturalmente no processo da comunicação, essa questão do respeito, essa questão da empatia, essa questão, enfim, né, da atenção plena, mas não é só isso, tá? A gente tem que ter as perguntas clarificadoras, que é sobre isso, né? Fazer pergunta faz toda a diferença no jogo, tá? Inclusive existe hoje aqui no Brasil uma pessoa que fala muito, um mestre, né, que fala muito mestre no sentido de que ele está aí ajudando muitas pessoas, que é o Pablo Marçal, que ele fala muito do poder. Ontem eu citei vários autores. Gente, eu sou bem eclética, tá? Com autorias, assim. Eu gosto de estudar várias correntes, todas as correntes, tanto que a gente tá falando sobre palavras positivas, eu trouxe várias correntes. Eu sou muito eclética, eu gosto de estudar muito, eu sou curiosa, sou jornalista, tá, gente? Então, o bom jornalista é aquele que vai para várias fontes, olha a todos os lados, a gente aprende isso, tá? Uma verdade tem vários lados e eu gosto disso. Pablo Marçal, ele é uma pessoa que hoje está ensinando muito sobre o poder das perguntas, né? Claro que não é de hoje, tá? Isso aqui vem de longa data já, tanto que a maiêutica, a própria psicanálise, ela trabalha em cima do poder das perguntas clarificadoras. Então, o que quer dizer isso? Que quando você faz pergunta, você esclarece pontos. Então, a pessoa fez uma afirmação, você pergunta, isso mesmo? Eu entendi, né? Você quer um folder branco, eu quero um folder branco. Ou você afirma no decorrer da sua próxima palavra, ou você pergunta de fato, o que você quer? Eu começo a frase assim, deixa eu ver se eu entendi. Você quer um folder branco com amarelo, com bolinhas vermelhas?
O programa é amanhã, é sexta-feira às 10 horas. Ok, o programa amanhã às 10 horas, deixa eu ver se eu entendi. É amanhã às 10 horas? É amanhã no lugar X, por mais que pareça óbvio, tá? Por mais que pareça óbvio, as perguntas, elas são clarificadoras, elas são extremamente importantes, especialmente para quem está negociando, uma arte da negociação, né? Só que a gente para pensar que toda a comunicação, todo o processo de comunicação é uma negociação sempre, então a gente tem que dominar essas técnicas, né? Então, as perguntas clarificadoras, elas são muito utilizadas nas técnicas de negociação, mas toda a comunicação é uma negociação. Você tá ali conversando com o seu filho, com o seu esposo, enfim, sobre o que vocês vão comer no jantar, é uma negociação. Sobre quem vai tomar banho primeiro, quem vai usar banho primeiro, sobre onde vai ser as férias, sempre é uma negociação, tá? No fundo, toda a comunicação é uma negociação. Fora os feedbacks que a gente falou ontem, né? Então, essa reflexão é muito importante, as perguntas clarificadoras são muito importantes, né? O não julgamento, eu listei aqui como outro item importante da comunicação ativa, o não julgamento. O não julgamento é algo extremamente, acho que tão difícil quanto a atenção plena, tá? Tão difícil quanto a atenção plena, porque o cérebro da gente, o pensamento da gente, a gente não domina. Então vai, né? Quando a gente não se dá conta, a gente tá julgando. Só que o não julgamento é realmente libertador. Como é que eu não julgo? Para quem pratica meditação, fica mais fácil também não julgar, tá? Olha só a importância da meditação. O não julgamento, ele trata sobre esvaziar a cabeça, de verdade. É quase como se fosse um ócio criativo. É quase como... Por isso que eu adoro meu trabalho, porque quando as pessoas estão falando, aí é um momento que eu não penso em nada. É quase como um hobby. Sabe quando você tem um hobby que você não pensa nas coisas? Você gosta de dançar, você tá dançando, você não pensa nos boletos? Você gosta de correr, você está correndo, você não pensa nos boletos. Você gosta de ir no cinema, você está no cinema, você não pensa nos boletos. Então, é o ócio criativo, né? A criação. E aí, quando você esvai a cabeça, o download de alguma outra situação, às vezes um problema que você tem que resolver, enfim, ele vem naturalmente, tá? Existem correntes que falam sobre o ócio criativo. Começou com o Domenico De Masi, tá? Um baita de se eu não me engano, ele é filósofo, enfim. Então, ele tem não só isso, né? Mas tem múltiplas atividades aí. O Domenico De Masi, ele fala muito do ócio, do poder do ócio criativo. Existem várias obras já sobre isso. E que é assim, não é aquele momento de relax onde eu deito no sofá, fico passando ali o Instagram, até pode ser uma espécie de ócio criativo, mas a ideia é realmente eu ter um tempo de lazer, eu realmente me cuidar, eu realmente fazer algo que eu gosto, do qual toda a minha mente esvazie. Então, onde eu esvazio a mente, coisas boas entram depois. Então, eu aprendi já há algum tempo que quando eu tô entrevistando alguém, às vezes ao vivo, tá? Eu nunca tive dificuldade com ao vivo. Por mais que fosse aquelas fontes, aquelas pessoas que tu pergunta e só responde sim, não e te crava, mas de um programa de 1 hora. Você faz uma pergunta, o especialista fala assim, não, sim. Ele responde não, sim. E agora? Como é que você vai dar sequência? É um jogo de cintura, tá? E aí eu me libertei desse medo de entrar no ao vivo quando eu aprendi o poder do ócio criativo, no momento da entrevista, no momento da conversação, tá? No momento da comunicação, da escuta ativa. Então, quando você esvazia a tua cabeça e o outro tá falando, você não pensa em nada, tá? Ele só fala. Quando ele terminou de falar, você respira, vem um download, um gancho sobre algo que ele falou que é importante. Sempre, tá? Então, sempre, é batata, acontece, tá? O ócio criativo é verdadeiro, acontece, tá? Então a gente não pensar, não julgar, o não julgamento, ele é um exercício, nossa cabeça ela tá sempre em funcionamento, a gente está pensando a gente está com o nosso diálogo interno a todo momento. Bom dia, Cleo, nós estamos com diálogo interno a todo momento. E uma técnica também dos palestrantes, né, eu tenho um certificado de palestrante, quando a gente estuda sobre isso, eu quero te dizer que assim, ó, uma das coisas que a gente aprende é o flow, na hora da palestra, é a mesma coisa, tá? Funciona, é que nem eu falei antes, é que nem o ócio do criativo dos programas que eu uso, tá? É a mesma situação, tá? Então, todos os bons palestrantes que formam outros palestrantes, a primeira coisa que eles ensinam, na hora da palestra, na hora de você falar na frente do público, na frente das pessoas, na hora de você abrir a câmera, na hora de você fazer um reels, qualquer coisa que seja, esvazia a mente. Você tem que imaginar que a sua cabeça é um duto. Sabe aqueles dutos gigantes que passam por baixo da terra, né? Que depois passa água ali, enfim, aí você tá vendo a construção, a infraestrutura da cidade, aqueles dutos gigantes. É vazio, tá? Os dutos são vazios. Pensa na sua cabeça como um duto vazio.
Você não tem que pensar em nada. O que você já, por isso que as crianças, os adolescentes, como fazer provas, a gente sempre fala, estuda até um dia antes, depois vai dormir e não pensa mais. Não tenta estudar antes da prova, você vai ir mal. Às vezes você sabe, você tem o conhecimento todo. Na hora, se você fica falando sobre o conhecimento, você vai mal. Eu tenho 19 anos de mercado, tá? E eu vejo, às vezes, meus clientes querendo decorar para gravar as coisas. E eu falo, olha, tu até pode decorar, só que tu nunca vai decorando, tentando ler, enfim, nunca vai ser tão bom quanto você falar pelo seu coração, deixa fluir. Tu tem a dominância do assunto. Ninguém sabe mais do teu negócio do que você. Aliás, o teu público não sabe mais do que você, né? Então, você faz isso todos os dias. Imagina que fosse um cliente na tua frente, tu fica decorando para falar pro teu cliente quando ele te pergunta, pro teu paciente, o que for. Não, sai natural, a conversação sai natural. Então, quando a gente faz uma palestra, abre a câmera, enfim, tá conversando com outra pessoa, o ideal é que você deixe fluir, não fique pensando em nada. Quem faz meditação consegue desenvolver isso com muita facilidade. É deixar o duto, deixar as coisas acontecerem. E acontece, tá? Tanto que existe um livro que é o Self 1 e Self 2, me esqueci o nome do autor, meu Deus, é um autor super, é o Kahneman. Ele é o pai dos coaches, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Ele é o Self 1 e Self 2, tá? Não, mas não é esse o nome do... Ele fala sobre Self 1 e Self 2, mas o nome do livro, eu vou botar nos meus stories, tá, gente? É o jogo interior, uma coisa assim, tá? Ele é um treinador muito famoso, um dos mais famosos de tênis, né? Dos Estados Unidos, e aí ele ensinou, e aí ele desenvolveu técnicas de como fazer as equipes deles performarem, e depois ele foi a público e explicou que técnicas eram essas. E a técnica dele era sobre esvaziar a mente. Então, às vezes, você tinha um jogador que era o melhor de todos nos treinos, mas aquele que performava é aquele que era leve, sabe? Tanto que você pega jogadores aí, Neymar, enfim, todos os grandes, né? Você pega a história deles, eles brincavam com a bola, você brincaram com a bola, né? Então, quando a gente tenta colocar muito penso na hora de fazer o show, dá ruim, sempre dá ruim. É como se desse aquele apagão, sabe? Então, na hora de uma comunicação, de uma escutativa, quando eu quero escutar de fato o que o outro está falando, eu esvazio minha cabeça. E dou lugar pro outro. Lugar de fala real, tá? Não é aquele lugar de fala, eu fico quieto, o outro fala. Não, é real, tá? Então, ou Timothy Gallery, não sei. Tá, eu não sei se foi o Kahneman ou se foi o Timothy Gallery, tá, que escreveu esse livro, mas eu vou botar hoje nos meus stories, tá? É fantástico. O Self 1 e Self 2, eu li esse livro há muitos anos atrás. Então, o não julgamento, tá? A curiosidade, eu tenho que ativar, para ativar minha escutativa, eu tenho que ser curioso, tá? Uma vez de todo jornalista é a curiosidade, então eu te digo que isso faz toda a diferença de verdade. É sempre o porquê, né? Então a pessoa tá conversando com a pessoa tem uma defesa lá de um movimento, ela é feminista, tá? Ou machista, sei lá, vocês estão conversando sobre isso. E por quê? Então, em vez de tu julgar, em vez de tu botar penso, em vez de tu desrespeitar, só vai no porquê. Por quê? Lembra, junta as perguntas poderosas aqui, né? Por quê? Por que tu pensa isso? Me explica mais. Então, é não julgamento. Me explica mais. Eu quero entender mais a tua visão. Eu quero saber mais. Vamos supor que tu tá conversando, que é uma comunicação entre ateu e não ateu, né? Ateu e cristão. Por que tu pensa isso? É um não julgamento, é um respeito. Por que tu pensa isso? E aí tu vai descobrir o quão legal que é essa explosão de conhecimento que o outro tem sobre a vida que ele tem, a experiência que ele tem que tu não tem. Isso é botar empatia na prática. Isso é entender que o outro tem a história dele e eu me construir através da outra história. Porque por mais que eu não concorde com o outro, sempre vai ter algo na fala do outro que vai contribuir para a minha verdade, né? Por que tu é ateu? Eu sou cristã, estou conversando com ateu, mas por quê? Né? Porque eu não acredito nisso. Por quê? Né? Por quê? Sempre vai ter um porquê ali que de repente para mim vai fazer sentido, não todo o contexto, mas alguma coisa vai me fazer sentido e vai me melhorar como pessoa. Então essa questão da curiosidade, do porquê, né? A gente sempre brinca que quando a gente quer descobrir a nossa verdade, a nossa essência, o nosso autoconhecimento, a gente tem que baixar os porquês em 5 níveis, tá? Então eu gosto de morango e não de laranja. Por que tu gosta de morango? Porque morango me traz uma sensação paladar. Por quê? Por que te traz essa sensação? Quando tu vai na raiz do porquê, tu entende as tuas emoções. E ali tu desbloqueia, às vezes, crenças, né? Por que tu tem compulsão alimentar, né?
Ah, porque eu gosto de comer. Por que tu gosta de comer? Ah, porque na minha infância o momento de reunir a família era a comida, então eu fiquei com isso, eu gosto de comer. Ah, e por que tu precisa disso? Ah, porque eu não tive afeto suficiente da minha família, então é uma forma de nostálgica de eu desenvolver a minha vida e ser feliz. Mas por que hoje ainda tu se beneficia com isso? Por que hoje ainda isso é positivo pra ti? Não pode fazer diferente? Então tu vai no porquê tu resolve assim, ó, metade das crenças que te bloqueiam, que te sabotam, metade dos teus sabotadores tu resolve com o porquê das coisas, tá? Eu tô fugindo um pouco aqui da questão da escutativa, mas só para aprofundar sobre o porquê que a curiosidade, aquela curiosidade genuína, infantil, de criança, ela faz o jogo acontecer na liderança, porque o bom líder, ele é curioso. Um bom líder, ele quer se desenvolver sempre, ele quer entender o que o outro está falando, ele quer absorver a experiência. Lembra daquele desenho, Pink e o Cérebro? Eu me lembro que eu sempre me identifiquei muito com o cérebro, assim, porque eu vi um episódio uma vez, né? Eu lembro que eu tenho 2 filhos, tá? Então eu domino os desenhos. O cérebro, eu vi um episódio que ele construiu uma máquina que ele sugava o conhecimento das pessoas, porque ele queria dominar o mundo, né? Então eles acordavam dizendo, o que nós vamos fazer hoje, Pink? Dominar o mundo. E teve um episódio que ele queria dominar o mundo sugando o conhecimento das pessoas. Então ele criou uma máquina de sugar conhecimentos. E eu dizia, olha, esse cérebro não é tão ruim assim, porque sugar conhecimento é uma coisa muito boa. O problema só é que no desenho ele sugava o conhecimento e a outra pessoa ficava burra, né? Então não é essa a relação. Mas numa conversa discutativa, existe um compartilhar de conhecimento. Então o teu cérebro, ele explode e o da outra pessoa também explode. E o projeto, o resultado dessa conversação para uma empresa, para um negócio, para uma marca, para a sua vida, para a sua família, é muito benéfico quando você está aberto para isso. O que acontece na maioria dos casos, né? O que acontece que a gente fala que parece óbvio, mas não é óbvio. O que acontece quase, não vou dizer 100% dos casos, mas 80% dos casos aí, tá? Numa conversação, o outro quer fazer a sua defesa e quer convencer o outro. Então não existe uma explosão de conhecimento, existe tentar afogar o conhecimento do outro. Essa é a realidade, isso é a realidade que a gente vive. Se é por problemas educacionais, não sei. Se é por problemas de educação familiar, base familiar, não sei. Não sei por que o ser humano tem essa mania. Mas quando a gente se liberta do julgamento e a gente entende que em qualquer relação a gente respeita o outro, a gente cresce com a experiência do outro, nossa, cara, pensa. Eu não preciso viver os 50, os 20, os 30, os 40, os 100 anos da outra pessoa. Basta eu conversar com ela. Eu não preciso passar por tudo que minha avó passou para mim aprender o que ela sabe. Basta eu conversar com ela. Eu ir lá tomar café da tarde com ela e conversar com ela, né? Eu me lembro que quando meu avô paterno era vivo e o materno também, né? Os dois já faleceram, enfim. Eu adorava sentar no shopping com meu avô e ficar ouvindo as histórias militares dele, né? Eu adorava. Então, aquilo, desde pequenininha, né? Ver jornalista desde pequenininha, eu adorava, né? Então, quando que muitos adolescentes odiavam ficar conversando com os avós, uma das coisas que eu mais gostava era tomar café no shopping com as pessoas mais sábias, porque isso sempre me abreviou, né? Me abreviou momentos da minha vida, né? Então é lindo, eu chego a me emocionar porque é lindo quando a gente tem essa consciência da escutativa, né? E é isso que eu defendo e isso faz bons líderes, né? Então, e a tua expressão corporal, né? A tua expressão corporal, depois a curiosidade, a expressão corporal. Então, numa escutativa, você tem que estar leve, você tem que estar pleno, você tem que estar em paz, você tem que estar receptível ao outro, você tem que dar acesso ao outro. Então, lembra que eu vou fazer uma transmissão, até vou botar aqui na minha lista sobre estudos comportamentais, tá? Se você tá triste, gente, nós vamos fazer uma transmissão sobre isso, tá? Se você tá triste, você coloca uma caneta assim, tá? Na sua boca e fica 1 minuto com ela. Você automaticamente fica feliz, tá? Então a depressão é uma escolha porque a gente não tem conhecimento. E isso que eu tô trazendo é um estudo da Cuddy, de Harvard, eu citei ela ontem, tá? Porque ela fala muito sobre essas questões comportamentais, de palavras positivas, né? Do quanto que Por que os estudos da PNL e os arquétipos, eles falam assim, você quer mudar seu estado vibracional, faz posição de super mulher ou de super homem, no caso homem, e fica ali por 1 segundo. Você muda o seu estado emocional, você muda o seu semblante, você muda a nossa fisionomia, ela é aquilo que está dentro de nós. Você olha uma pessoa que você acha que a pessoa é feia, ela
ela transmite aquilo, porque ela tá dentro dela, assim. Então, o nosso comportamento, a gente muda conforme o nosso estado, tá? Eu vou fazer uma transmissão sobre isso, trazendo os estudos com base nos estudos da CUD, porque é muito bom, é muito importante isso, tá? Então, é o óbvio que não é óbvio, né? É o óbvio, mas que as pessoas não praticam, porque a gente não controla os nossos pensamentos, tá, gente? Então, é sobre isso, tá? Bom, são 7h48, ó, mas a gente entrando aqui, só que a gente tá encerrando já. 7h48, amanhã a gente volta, tá? 7 da manhã. Amanhã a gente vai falar sobre técnicas de rapport, mas depois eu quero falar sobre essas questões de estudos comportamentais, de como você muda seu mindset para criar liderança através de uma comunicação assertiva, que fala sobre comunicação através do comportamento. Então, a gente está falando sobre palavras positivas a semana inteira, mas, e hoje a gente aprofundou sobre escuta ativa, mas não é só sobre isso, tá? Para você ganhar cliente, ganhar mercado, você tem que liderar, tem a questão comportamental também, a mensagem física dos comportamentos, a nossa postura, da linguagem corporal. Tudo isso faz diferença no jogo, tá, gente? Tudo isso é sobre desenvolver liderança. Aí, Aline, mas o que isso tem a ver com marketing? Gente, de novo, tá? Marketing é o quê? Relacionamento com o mercado. Então, você vai treinar através desses conceitos que eu tô trazendo, treinar seu time de vendas, treinar sua equipe interna, tá? Se treinar para ser líder, porque quem faz marketing influencia o mercado, quem é líder influencia o mercado. Olha, que coincidência, né? Temos que marcar de novo o encontro, sim, Val, sim. Hoje eu vou para Sacaia, mas não vou fazer o programa. O programa Essência começa só depois do carnaval. O alemão tá na reprise, ele tá de férias, ele tá reprisando. Só depois do carnaval já vai voltar, mas a gente combina de eu passar antes, né? A gente combina de eu passar antes pra gente conversar. Saudade de vocês, tá? Então, gente, é sobre isso, tá? Amanhã a gente conversa mais, 7 da manhã. Se você tiver dúvidas de marketing, traz. Essa semana a gente falou sobre posicionamento, sobre brand, técnicas de marketing, né? Eu já falei sobre muitas coisas do marketing, mas a liderança, ela é a peça-chave aí pra você fazer o jogo acontecer. Por isso que essa semana a gente tá tratando de liderança, tá? Beijo pra vocês, até amanhã, fique com Deus. 10 horas te encontro no Primeira Impressão, vai ali nos meus stories, acompanha o Primeira Impressão, posicionamento da mulher no mercado, primeira impressão que fica, tá? Beijo pra vocês, até daqui a pouquinho.